Queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Nós já lemos a primeira perícope, o primeiro texto, de 1 a 9, mas eu quero repetir, e apenas vamos ler o versículo 14 a 20, como sendo a explicação desta parábola. Diz assim a palavra do Senhor: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi, disse Jesus, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14 agora. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar. Pedimos a intervenção do Seu Espírito, para que na multiforme obra da graça, do Espírito de Deus, o Senhor fale a cada um de nós aqui, segundo as nossas necessidades. E o Senhor as conhece. E o Senhor sabe muito bem, porque o Senhor perscruta o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. E pedimos, Deus, que o Senhor continue movendo o Seu Espírito neste lugar, e usando as nossas vidas, tão somente como instrumentos, canal, para a glória e o louvor do Seu nome. Edifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A título de introdução, eu quero fazer 3 argumentações a respeito do texto, porque a temática de hoje, da nossa mensagem, da mensagem a ser ministrada à igreja é tempo de semear a boa semente. É tempo de semear a boa semente.
E a primeira consideração, eu costumo dizer que é uma consideração sobre esse texto, é que o Dr. John Charles Riley, ele disse algo importante a respeito desta parábola, dessa história, dessa ilustração que Jesus conta. Ele diz que esta mensagem não precisa ser explicada. O texto, ele é autoexplicativo. O que ele precisa é ser aplicado. Não precisamos de explicação para esse texto, mas precisamos de aplicação. Então esta é uma consideração. Agora, o segundo aspecto é uma interpelação. E aí vem uma inquietação no meu coração quando eu leio esse texto. Por que Jesus ministrou uma palavra aos discípulos e uma grande multidão sobre um barco, falando para essa multidão que estava na praia sobre semeadura, falando sobre crescimento, falando sobre semeador, falando sobre solo, falando sobre agricultura, falando sobre semente, a despeito dessa ministração de Jesus ser na praia, ser num aspecto geográfico de natureza litorânea. Por que Jesus prega uma mensagem falando sobre agricultura quando ele está num local que deveria ser falado sobre pesca? E eu creio que uma das explicações dessa interpelação, desse questionamento, que eu mesmo já o fiz e continuo fazendo, é de que o que Jesus está dizendo é que a boa semente precisa ser lançado em qualquer lugar e em qualquer situação. Seja na praia, seja na selva amazônica, seja na selva de pedra que é Manaus, seja em qualquer lugar, seja na escola, seja num grupo familiar, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, seja no nosso trabalho, nós precisamos lançar a boa semente, e a boa semente é a palavra de Deus. Então nós temos uma consideração, nós temos uma interpelação, e nós temos também uma afirmação. Afirmação porque o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho de ação. Fala sobre os atos de Jesus, fala das ações de Jesus, fala do que Jesus fez. Enquanto Mateus, Lucas e João falam sobre quem é Jesus, a natureza de Jesus, quem Jesus é. Nesse caso, Marcos está aqui, tem a ênfase nesse texto, falando de que há uma dinâmica, há uma atitude, há um procedimento, há uma ação, e nesse sentido o texto é extremamente elucidativo, porque no versículo 2 nós encontramos exatamente esta ação, Jesus usando essa história, usando essa narrativa para contar uma verdade espiritual. Porque os irmãos sabem que parábola é exatamente uma ilustração, é uma história contada do cotidiano das pessoas para se referir a uma verdade espiritual absoluta. Nesse caso, Jesus conta a história, a parábola do semeador. Alguns estudiosos chamam de a parábola dos 4 tipos de solos. Mas a ideia é essa, e no versículo 2 nós encontramos essa dinâmica, e observe o texto, por favor. Diz assim o versículo 2: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Jesus tinha sido confrontado pelos religiosos e perseguido pelos herodianos. Ele ministrava isso na sinagoga, na região de Cafarnaum. E a Bíblia diz que por causa disso Jesus sai da região e principalmente daquele lugar onde ele ministrava na sinagoga, e ele começa então a ministrar na praia para uma grande multidão, e ele sobe num barco e começa a ministrar, e quando ele começa a ministrar, ele conta essa história dizendo algo fundamental. Ele começa a ensinar
através dessa história, no decorrer do seu doutrinamento. E esse texto é um texto importante, porque há duas expressões no original grego que falam a respeito desse ensino. Primeira palavra aqui diz que Jesus ensinava muitas coisas. E a palavra ensinar vem do grego didasco, que significa instruir, alguém sendo levado a instruir alguém a respeito de um ensino, de um fundamento, de uma doutrina. Então Jesus está doutrinando, Jesus está ensinando, instruindo os seus discípulos e aquela grande multidão. Mas é interessante porque a Bíblia diz aqui nesse versículo, de que ao ministrar, ele ministra a esses numa perspectiva de doutrinamento. E ele usa mesma expressão grega, agora não mais no verbo, o verbal, não mais o didasco, mas ele usa agora no substantivo essa palavra doutrinamento, que é a mesma ensinar nesse texto, que significa didaquê, ou seja, Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito da mensagem do Evangelho, a respeito das boas novas. Jesus está ensinando e doutrinando aquelas pessoas. E ele começa esse ensinamento, esse doutrinamento no versículo de número 3, que diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aqui nós temos o primeiro argumento. Se nós afirmamos de que a temática da nossa mensagem é tempo de semear a boa semente, a pergunta é: o que é preciso para semear a boa semente? O que é preciso para semear a boa palavra de Deus? E o versículo 3 explica: saiu o semeador a semear, ou seja, o semeador teve disposição em semear a boa palavra. Ele teve disposição. E o original dessa expressão saiu é a ideia de que alguém estava no particular, alguém estava dentro de casa e foi impelido a ir para o mundo, a ir a um lugar para fazer com que aquela semente fosse lançada no solo. Então foi uma atitude, foi uma posição. O semeador não ficou no celeiro, o semeador não ficou dentro de casa, ele não ficou no seu ostracismo, involucrado dentro da sua casa com a semente, mas a Bíblia diz que ele saiu e foi proclamar, ele foi lançar, ele foi espalhar a semente, a boa semente que é a palavra de Deus. Em outras palavras, eu e você, que fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, que recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, que fomos regenerados em Cristo Jesus, que fomos reconciliados em Cristo Jesus, que fomos justificados em Cristo Jesus, nós não podemos reter a boa semente em nós mesmos, nós precisamos lançar essa semente, porque esta palavra que foi adentrada nos corações dos irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser retida, ela não pode ser vista do ponto de vista mais egoístico possível com relação ao Evangelho. Eu e você recebemos o Espírito Santo e fomos chamados a lançar essa semente. Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos lançar a boa semente nessa semeadura para a glória de Deus. Então é tempo de semear, é tempo de semear dentro da nossa casa, é tempo de semear no nosso trabalho, é tempo de semear no nosso grupo familiar, é tempo de semear nos nossos ministérios, é tempo de semear nos departamentos internos da igreja, é tempo de semear nos rincões do Amazonas com o Evangelho, é tempo de semear, porque chegou o tempo da semeadura, e eu creio pela fé que o Senhor fará maravilhas através da sua palavra, alcançando vidas para Cristo Jesus. Você está com essa disposição? Você está disposto a falar do amor de Deus? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos sendo chamados a isso, convocados pelo Senhor.
É hora de nós sairmos das nossas casas e falarmos do amor de Deus para muitas pessoas. Olha, eu estou morando num lugar desafiador. Eu tenho orado praticamente quase todos os dias, para que o Senhor me dê uma oportunidade para falar no meu prédio. E irmãos, todas as vezes que eu entro dentro do elevador, é uma batalha, porque as pessoas estão com seus traços fisionômicos, seus rostos extremamente retesados, fechados. A pessoa de manhã, que deveria ser um dia maravilhoso, ele já está fechado. Quando ele volta mais trancado ainda. Eu não sei se você tem tido essa experiência dentro do elevador, mas a sensação que eu tenho é que tem gente que não aguenta passar 8 segundos no elevador, ou 10 segundos, ou 3 segundos no elevador com outra pessoa, e fica assim. E quando a pessoa sai, ela diz, graças a Deus. Essa é uma batalha. É uma batalha. E nós temos a palavra, a boa semente. Eu e você não podemos ter uma visão e sermos antipáticos, sermos pessoas que não geram empatia nas outras. A gente precisa fazer com que as pessoas percebam que de fato alguém mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Nós não podemos ser crentes antipáticos, nós não podemos. Alguma coisa tem que ser feita, e sorrir para as pessoas, bater na porta, levar um bolo, faça alguma coisa, mas por favor, anuncie o Evangelho da graça. Anuncie, tenha disposição, não retenha a semente, a boa semente. Em segundo lugar, o semeador, esse texto nos chama a atenção para a maneira como ele procede, a maneira como ele encaminha esta perspectiva de semear a boa semente. Porque além dele ter disposição em semear, ele também teve abnegação em semear a boa semente. Ele teve abnegação. Além dessa disposição, ele teve abnegação. Você sabe o que é abnegação? Abnegação é exatamente alguém que vai à exaustão por um objetivo ou por uma causa. É alguém que é impelido, alguém que é levado, alguém que vai às últimas consequências, é alguém que paga o preço. É alguém que renuncia. E o texto diz que este semeador, ele foi um abnegado, porque ele foi lançar a boa semente em solos, independentemente das circunstâncias, das dificuldades, dos obstáculos. Quem aqui é do Senhor Jesus, levanta a mão. Levanta a mão, pecador. Eu também. Pecador redimido, mas pecador. Mas a pergunta é, a palavra está em você? E se a palavra está em nós, a questão é, estou sendo impelido, estou tendo disposição, mas mais do que isso, estou tendo um coração abnegado, alguém que está disposto a ir às últimas consequências por uma outra pessoa. E o texto diz que ele sai para semear essa semente. E a Bíblia diz que a primeira semente lançada, ou as sementes ao serem lançadas, caiu em um solo. E esse solo era um solo petrificado. E é interessante porque, se você observar o texto, diz assim no versículo de número 4: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E no versículo de número 15, há a explicação dessa parábola, desse solo, quando diz, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É interessante porque esse texto está falando de que a semente é lançada num solo petrificado.
E me parece que Lucas, ele colabora com a ideia de ser um solo petrificado. Porque ele diz que naquele solo as pessoas pisavam as sementes, então era um tropel na beira do caminho, fazendo com que o solo fosse petrificado completamente, duro, onde a semente não tinha capacidade de penetrabilidade no solo. Isso significa que essa semente não tinha como entrar naquele solo petrificado por causa do tropel, por causa das pisadas das pessoas. Jesus compara esse tipo de solo com o solo que, e todos sabem que quando ele fala de solo, ele está falando dos nossos corações, ele está falando de um coração duro, de um coração insensível, de um coração empedernido, petrificado, duro. E quando Jesus fala isso, ele está falando de algo como que alguém insensível. E há muitos corações assim, que ouvem a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é pregada, é anunciada, mas essas pessoas ouvem, vêm aos cultos, vão à escola bíblica, se relacionam em grupos, mas a palavra não tem nenhuma significação na sua vida, não transforma, não muda a história, não confronta, porque esses corações se acostumaram com o sagrado. Tem muita gente assim, que vem à igreja, ouve uma mensagem, ouve a palavra de Deus, mas esta palavra não faz diferença na vida dessa pessoa. Então ele está falando de um coração insensível, mas mais do que isso, o texto diz que além desse coração ser insensível, porque a semente não consegue penetrar no solo, a Bíblia diz que as aves do céu vêm e levam, raptam, comem estas sementes que foram esmigalhadas, que foram fareladas. Mas mais do que isso, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, a comparação que Ele nos dá e que nos chama a atenção é seríssima, porque Ele está falando exatamente de uma ação do inimigo. E Ele compara as aves, não no sentido que aves são personificação exata do maligno, não é isso, mas ele está fazendo uma analogia, uma comparação, dizendo que Satanás age do mesmo jeito. Ele rouba a semente, ele não permite que a semente possa fecundar, ele vem e rouba. Sabe, irmãos, quando a gente vem no culto, e nós estamos num culto de adoração a Deus e de ouvir a sua palavra, nós podemos correr e incorrer em vários riscos. Quando eu tenho e digo que a minha Bíblia está no celular, e louvado seja Deus porque você está lendo a Bíblia no seu celular, mas me preocupa porque eu posso ter várias janelas e ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, ou o que está acontecendo no mundo do fantástico, ou no mundo do futebol, inclusive do futebol americano. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós não percebemos que isso aqui é um campo de batalha. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, e o inimigo quer vedar os seus ouvidos, vedar o seu coração, fazer com que você não ouça a palavra. Mas não esqueça de uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como um martelo poderoso que esmiuça a penha, ou seja, que quebra, que esmiuça a rocha. Não tem coração duro, que a palavra de Deus a ser proferida e anunciada, transforma esse coração empedernido, duro, num coração de carne sensível à voz do Evangelho. E hoje isso pode acontecer nesta noite. Segundo solo, porque o semeador, abnegado que o é, ele continua lançando a semente. E o versículo de número
5 fala sobre um segundo tipo de solo, que são os nossos corações, ou o coração. Diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E aí vem a explicação. Versículo 16 diz: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ele está falando aqui agora de um outro tipo de coração. Ele está falando de um coração superficial. E ele diz que o semeador lança a semente e a semente cai em solo rochoso. Se no solo anterior a semente não tinha capacidade de penetrabilidade, neste solo, a semente não teve a capacidade de profundidade. O texto diz que a raiz era uma raiz que não tinha profundidade, que não dava sustentação e força. Mais ainda, além de ser uma raiz curta, o texto diz que essa plântula, no seu desenvolvimento, recebe sol, luz, calor, e por não ter profundidade na sua raiz, a folha seca. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando exatamente de corações superficiais. O texto diz que logo isso acontece. Tanto Marcos como Lucas usa a expressão logo. Ele está dizendo imediatamente. Aquela pessoa que ouve a palavra, aquela pessoa que recebe com alegria, aquela pessoa que levanta as mãos, planta bananeira, bate palmas, se alegra, é feliz, 6 meses de transformação, é algo maravilhoso, 1 ano ele está lá empolgado, mas depois disso, meus irmãos, minhas irmãs, cadê a pessoa? Cadê o ânimo? Vem angústia, vem a perseguição, ele logo desaparece. Vem uma palavra confrontadora, ele logo se esvai, sai, se afasta, desiste do evangelho e do caminho. Há muita gente assim. Há muita gente que quer um evangelho açucarado, que quer um evangelho que gera nele ou nela uma sensação de bem-estar, de tal maneira que ele pode conviver com as coisas que ele continuava fazendo na vida e viver o evangelho nessa dimensão. É muito tranquilo. É muito tranquilo viver um evangelho da teologia da prosperidade, onde você tem a força, onde você tem o poder, onde você tem tudo e você pode reivindicar, porque o que você reivindicar, Deus vai responder. Você pode determinar e Ele vai responder. E transforma Deus num objeto, e transforma Deus e a nossa fé numa fé extremamente utilitarista. Meus irmãos, minhas irmãs, essas pessoas não estão buscando o evangelho da graça e nem o evangelho transformador. Essas pessoas apenas aderiram a uma igreja, essas pessoas tiveram uma adesão a um hall de membro, mas não houve conversão verdadeira e genuína, porque a verdadeira transformação, ela faz com que a pessoa seja confrontada, ela passe por um processo de transformação e viva os seus dias na presença do Altíssimo. O que eu quero dizer nesta noite é que eu e você não temos o poder e a palavra de determinar o que Deus pode fazer. Mas eu e você, que somos filhos de Deus e pertencemos ao Senhor, nós sabemos como é o caminho da vitória. O caminho da vitória não é eu colocar-me no centro das coisas. Não, meus irmãos, minhas irmãs. A glória de Deus, quando Paulo disse que ele subiu ao terceiro céu,
e contemplou as mansões celestiais. Ele ficou como que em estado de perplexidade. O seu coração e a sua perspectiva diante do que ele contemplou foi algo indizível. Mas a Bíblia diz: para que não subebecesse o meu coração, a minha vida, o Senhor permitiu que o inimigo colocasse um espinho na minha carne. 3 vezes clamei ao Senhor: Senhor, arranca de mim esse espinho. E o Senhor disse: não, Paulo. Quantas vezes você já pediu: Senhor, tira essa dor, tira esse espinho, tira essa batalha que está sendo travada na minha alma. E o Senhor diz: não. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O que a Bíblia está dizendo é de que quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos a sua grandiosidade, o seu poder, a sua glória, e suplicamos a Ele em misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, enche a nossa vida, enche a nossa alma de tal maneira que nós podemos dizer: agora eu sei, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Meus irmãos, minhas irmãs, como está o seu coração? Qual é o solo do seu coração? Terceiro tipo de solo, versículo de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18 explica: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Agora ele vai falar de um solo espinhoso. E Jesus compara esse solo, esse coração, a um coração ocupado demais. Ocupado demais com o mundo. O semeador lança a semente, e a semente cai no meio dos espinhos. A plântula nasce, mas os próprios nutrientes da terra que fertilizam, que fortalecem aquela plântula, é a mesma que nutre aquela erva daninha, que são os espinhos. Os dois crescem, mas a plântula não consegue avançar, porque ela é sufocada pelos espinhos. Ela é sufocada por essa erva daninha. Essa erva daninha, olha aqui por gentileza, é o mundo. É o mundo. Não dá, irmãos, para a gente viver como cristão, segundo a palavra de Deus, e ter uma vida mundana. Não dá para nós estarmos levantando as mãos ao eterno Deus poderoso que está aqui, e a gente continua concorrendo com as coisas do mundo, aceitando as coisas do mundo. O Evangelho, ele é radical, queridos. Não dá para eu ter um pé numa canoa na igreja e a outro pé na canoa que é o mundo. Não dá. Não dá para eu dizer que eu sou do Senhor e quero viver uma vida em plenitude, quando eu aceito viver uma vida mundanizada e secularizada, quando eu coloco as outras prioridades acima do propósito de Deus para as nossas vidas. Não dá. Não dá para eu afirmar que eu sou de Deus e eu continuo tendo uma vida de adultério. Não dá para eu afirmar que eu sou de Deus e continuo vivendo uma vida de prostituição. Não dá para eu afirmar que eu sou do Senhor e continuo nas negociatas da vida. Não dá para eu falar que eu tenho um coração fértil
e ao mesmo tempo eu continuo ainda me submetendo aos vícios e às bebedices da vida. Irmãos, queridos irmãos, eu sei que Deus lançou a boa semente num coração que é fértil, no seu coração. Mas hoje você pode declarar: o meu coração é terra boa, o meu coração é fértil, e eu não vou viver, como o texto diz aqui, pelas fascinações do mundo. E a ideia, a palavra fascinação no original aqui é engano, é falsidade, é viver nesse mundo enganoso, que faz com que as nossas mentes, os nossos corações vivam sendo retroalimentados pelo hedonismo da vida, que nos chamam, que apelam, que fazem com que vivamos uma vida fascinado com essas coisas. É interessante porque esse texto me chama a atenção de que o Senhor está dizendo: não viva olhando as fascinações e nem na fascinação de riquezas. Tem um monte de gente assim, e aí você pergunta: pastor, mas é bom ganhar dinheiro? É importante? Sim, é importante. Pastor, é bom avançar na vida? Pastor, é bom crescer academicamente? Pastor, é bom crescer intelectualmente? É bom avançar na vida? E é lógico, isso é legítimo. O que não está correto, e o que não é bíblico, é eu colocar todas essas coisas acima do nosso Deus. O Senhor Jesus conta uma história de um rei que vai casar o seu filho, e ele convida para uma grande festa, uma festa linda. Ele convida para uma festa, e ele convida algumas pessoas, e uma dessas pessoas diz: não, eu não posso ir para essa festa, porque nessa festa eu estou muito ocupado, porque eu comprei uma terra, e eu preciso vistoriar essa terra. E o Senhor continua chamando, o rei começa a chamar, e aí um outro disse: não, eu não posso, porque eu tenho uma junta de bois, e eu vou ter que cuidar desses bois. E um outro disse: não, eu não posso, de maneira nenhuma, porque eu vou casar, melhor, eu já casei, então eu preciso usar, eu preciso aproveitar o meu casamento. Irmãos, é legítimo adquirir uma fazenda? É legítimo. É legítimo, irmãos, cuidar das coisas que nós temos? É legítimo. É legítimo casar? Não vi nenhum glória. Oh glória, fala, Senhor. Todos os solteiros que estão orando esse ano vão casar. Que coisa maravilhosa. Olha, senti aí já um mover. Alguém disse: fala, Jeová. Isso é legítimo. Não é legítimo? É legítimo. Mas qual é a grande questão? A grande questão é quando eu coloco tudo isso. Pastor, eu preciso fazer faculdade. É legítimo? Pastor, eu preciso ter minha profissão mais revitalizada, eu preciso me capacitar. É legítimo? Pastor, eu preciso ter um emprego mais contundente, mais exponencial. Isso é legítimo? Mas o que não é legítimo é eu colocar tudo isso acima do reino de Deus. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas esse texto é um texto muito intrigante, porque se você observa o versículo 19, há uma outra expressão que me chama aqui muita agucidade. Diz assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ambições. Essa palavra ambição vem do grego epitimia,
que significa desejo incontrolável. Você não consegue controlar. Tem a ver com luxúria, tem a ver com desejos. Você não consegue. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue se conter. Desejo é bom, ambicionar de maneira saudável é algo que você pode ter em termos de perspectiva, mas quando isso não é controlável, é porque eu e você estamos dominados pelo mundo, e isso sufoca. E essa semente não tem como prosperar. Não tem como prosperar. Que tipo de solo nós somos? Jesus termina essa parábola contando sobre o último tipo de solo. Versículo 8. Observe o texto. Podemos ler juntos agora? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo ao quê? A 30, a 60 e a 100 por um. E é interessante porque a explicação no versículo 20 fala algo maravilhoso. Leia comigo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O semeador continua a semear e ele lança a semente numa terra, num solo fértil. Primeiro ele teve a disposição, depois ele teve a abnegação, mas nesse versículo me dá a ideia de que ele foi determinado, ele não parou de lançar a semente, porque ele sabia que uma hora essa boa semente seria lançada numa terra boa, e quando ele lançou a semente, diz a Bíblia, que essa semente produziu a 30, a 60, a 100 por um. Isto é crescimento exponencial. Os corações que estão aqui, e que eu perguntei quem era do Senhor Jesus, e os irmãos levantaram as suas mãos, é porque o Espírito de Deus habita em você, e você é uma boa terra, o solo fértil. Os corações aqui são corações férteis, que recebeu a palavra, e a palavra produziu, fecundou, cresceu uma plântula, fortalecida, e deu frutos. Nesta noite, Deus está nos chamando a sermos pessoas determinadas, a sermos cristãos que de fato somos sal e luz, e nós estamos sendo chamados neste tempo a lançar a boa semente, porque a despeito das dificuldades e obstáculos que nós enfrentamos, seja na nossa casa, seja nos nossos relacionamentos, seja em qualquer área que nós estamos proclamando, uma hora esta boa palavra, esta boa semente vai cair numa terra boa, a sua família será alcançada para o Senhor Jesus, Manaus será alcançado para o Senhor Jesus, o Amazonas será alcançado pelo Senhor Jesus, através da boa semente, que essa semente nos fez e nos chama para que nós sejamos semeadores que lançam a boa semente, e eu não tenho dúvida que essa boa semente já começou a ser deflagrada esse ano para a glória de Deus. Quando o musical, nós queremos pela fé que Deus vai alcançar muitas pessoas, e você pode ter uma palavra abençoada e linda, extraordinária, chamando as pessoas para receber essa boa semente. Você no grupo familiar pode ter essa expectativa, essa santa expectativa, porque você está reunido ali, ou vocês estão reunidos, não por acaso, não é uma
uma questão de sociabilidade, mas é por causa da palavra de Deus. E vocês podem convidar pessoas para o grupo familiar, porque essa boa semente vai cair numa terra boa e vai dar frutos maravilhosos. E eu quero, em nome de Jesus, e é o desejo da minha alma, do meu coração, nesta noite, de conclamar você a dar, a produzir, a crer de que quando você lançar essa boa semente na sua casa, vai acontecer algo extraordinário. Vai ser 100 por 1 para a glória de Deus. Quem aqui é semeador? Quem aqui é semeador? Está todo mundo assim, meio assim com a mão depois disso. Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Então quem aqui é um semeador? Então diga: eu vou lançar a boa semente. Eu creio que essa boa semente vai ser lançada na minha casa, vai ser lançada para os meus vizinhos, vai ser lançada para os meus familiares, e ela vai produzir, ela vai crescer, ela vai vingar a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então é tempo de lançar a boa semente. Eu quero encerrar esta pregação com o que diz o versículo de número 3. Ouvi esta mensagem. E no versículo 9, Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele começa dizendo: ouvi. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Que você ouça aqui hoje somente a palavra de Deus, para a glória e o louvor do nome de Jesus, porque é tempo de semear a boa semente em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pastor, pode orar, já. Pode orar, pastor. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade. Nós estamos num país livre e podemos lançar essa semente em todas as direções, em todo o tempo, aproveitando os nossos relacionamentos, aproveitando que o Senhor deu essa igreja dons e talentos na área do teatro, da música, fazer a nossa Páscoa bonita e frutífera, o musical. Senhor Deus, trabalha desde já nos corações daqueles que o Senhor quer que esteja aqui. E o Senhor vai trabalhando os seus corações, para que eles recebam a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.